Olá! Hoje nós vamos falar sobre a carreira de TI. Quais são as opções que você tem para escolher? Você que está pensando em entrar na área de TI, você que já está na área de TI, fazendo um cursinho, fazendo a sua primeira faculdade, quais as opções? O que eu vou encontrar quando eu entrar numa grande empresa? E o que eu posso escolher? E mais, vamos falar também sobre quais as faculdades, o que você tem disponível para você escolher de opções de estudo para que você inicie rapidamente na área de TI. Bora lá? Muito bem, vamos falar então sobre as opções que você tem dentro da carreira de TI. Se você está pensando em iniciar sua carreira em TI, ou até já está fazendo algum cursinho, alguma faculdade, nesse vídeo eu vou aprofundar um pouquinho mais quais são as opções que você tem dentro da área de TI e quais são as opções de estudo que você tem. Vamos falar um pouquinho também sobre como o RH, recursos humanos, enxerga a carreira de TI. E vamos explicar um pouquinho como tudo isso funciona. Mas principalmente, o objetivo é dar a você uma ideia inicial das suas opções de carreira dentro da área de TI. Esse canal tem o objetivo de ajudar quem está iniciando e além de quem está iniciando, se você já está na área de TI também, nós damos várias e importantes dicas de ferramentas, linguagens de programação, técnicas avançadas também. Então, se você pretende entrar nessa área ou já está nessa área, inscreva-se aqui embaixo e deixe o seu like. Vamos lá então. Vamos falar inicialmente sobre hardware. O que é hardware? Hardware é equipamento. Então toda a parte de TI que envolve a parte de infraestrutura é hardware. E essa com certeza é uma das opções que você tem. Outra opção que você tem é software. Se você quer trabalhar com software, você vai trabalhar com programação de computadores. E aí você vai ser um programador, um analista ou um líder técnico. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Outra opção que você tem também é a opção gerencial. Então eu tenho que estudar para ser um gerente na área de TI? Bom, mais ou menos. Existem normalmente duas chances de você iniciar na área de TI. Uma na área de software e outra na área de hardware. Dificilmente existem exceções, tá? Mas dificilmente você já entra na área de TI como um gerente. Normalmente você faz carreira numa dessas linhas, na linha de software ou na linha de hardware. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Vamos entender a carreira de TI para recursos humanos. Para recursos humanos, eles costumam falar muito da carreira Y. O que é a carreira Y para recursos humanos? Talvez você ouça isso dentro da empresa que você está, principalmente se for uma empresa grande. O que RH olha é o seguinte, olha, você vem estudando e crescendo dentro de TI. Em determinado ponto da sua carreira, você tem que fazer uma opção. Ou você vai para o lado gerencial e se transforma um gerente de TI, ou você vai para a área técnica e segue firme na área técnica. Essa é a visão de recursos humanos em muitas empresas e eu considero completamente errada. E por que eu considero errada? Porque, na minha visão, isso limita o potencial de um profissional. É a mesma coisa que virar para o profissional e dizer, olha, ou você é um técnico ou você é um gerente.
Não dá para ser os dois. É isso que RH transmite com esse tipo de pensamento. Eu, pessoalmente, sou completamente contra qualquer tipo de limitação para o profissional, para o ser humano de uma maneira geral. Não aceite isso. Não se limite. Você é capaz de ser excelente técnico e um excelente gerente. E isso é uma falha que a área de RH não compreendeu ainda, ou não tinha ainda compreendido. Aí me lembra frequentemente Leonardo da Vinci, que é, para mim, uma pessoa realmente que nós temos que utilizar, foi no passado, uma pessoa que atuava em várias frentes e em todas as frentes que ele atuava com perfeição. Era um excelente desenhista, era um excelente inventor, pintor, pintava maravilhosamente bem, era escultor, trabalhava como inventor, desenhou pontes para reis e duques e atuava também na área da medicina. Ou seja, era um cara que não aceitava essa conversinha de que, você é bom nisso. No que você é bom? Tente descobrir o que você faz bem para que você consiga atuar e ser feliz. É assim que falam para você e diversas vezes ao longo da sua vida você ouviu isso. E isso é um limitador. Você não precisa ser bom em uma coisa só. Você pode ser bom em múltiplas frentes. E é esse tipo de profissional que as empresas estão procurando atualmente. Um cara capaz de atuar numa área, mas também, se for necessário, a qualquer momento, se adaptar às mudanças que ocorrem muito, mudanças de tecnologia, mudanças de mercado e rapidamente se engajar numa nova frente, seja um novo software, uma nova linguagem de programação ou uma área diferente. Por exemplo, vamos trabalhar agora com infraestrutura? Você trabalhou muito com software. Que tal olhar um pouco para a área de infraestrutura e assumir uma posição de DevOps, né? Essa é uma área que nós vamos falar um pouquinho o que é DevOps, o que é infraestrutura, o que é software. Mas, bom, e aí você vai ouvir alguém dizer assim: mas você não pode ser bom em todas as coisas. Você tem que escolher uma. Mentira! Fale isso para o Leonardo da Vinci, por exemplo. Isso é limitar o potencial de um profissional. Não aceitem isso. Você é capaz, sim, de, em várias frentes, ser excelente e sem limites, sem limitação. Uma pessoa técnica pode estudar também medicina e ser excelente, porque ser bom ou ruim só depende de você, não depende de RH, não depende de ninguém. Por isso, a minha dica fica aqui: não aceite esse tipo de limite colocado por coleguinhas braços curtos que só querem fazer aquela atividade e descansar sem ajudar ninguém mais. Não aceite, não é isso que as empresas querem hoje em dia, ok? Muito bem, aí em determinado momento, RH veio com o W. Agora não é mais Y, agora é W, porque nós descobrimos que, além da frente de técnico e da frente gerencial, existem outras opções. Aí eu pensei, descobriram finalmente que existe a opção intermediária, que é um excelente gerente e um excelente técnico. Não. A ideia deles foi diferente.
Ah, existem aquelas pessoas que estão na área de TI, mas que não são nem gerente nem técnico. Por exemplo, um gerente de projetos. Um gerente de projetos, ele nem chega a ser um gerente, né, com gestão sobre pessoas, mas também ele não é da área técnica. Né? Ele não está lá programando ou cuidando tecnicamente dos servidores, então um gerente de projetos estaria na categoria outros, que seria essa vertente do meio. Ou seja, RH, vocês não entenderam ainda não entenderam, não é assim que funciona, não é assim que as empresas querem e não é assim que dá certo. A forma como dá certo eu vou mostrar em seguida. Muito bem, essa é a forma como funciona de fato na maioria das empresas. Você tem essas frentes, essas opções. Pode variar um pouquinho, claro, esses nomes, essa sequência que eu coloquei aqui, muda um pouco de empresa para empresa. Você tem, o que eu coloquei aqui foram algumas frentes e algumas possibilidades, mas você pode encontrar alguma variação de uma empresa para outra. Eu separei então aqui, olha, 3 níveis, né? Um nível de coordenação, que é um nível que já está fazendo gestão de equipes e tal, mas não chega a ser ainda um gerente. Um nível de analista, que é um cara mais sênior um pouco, né? E que faz uma análise mais aprofundada antes de executar tecnicamente. Um nível técnico que seria um nível inicial dentro da carreira de TI, tá? Esse nível técnico, então, eu descrevi ele aqui embaixo. Você, seguindo por essa frente aqui, você tem várias opções aqui para escolher, tá? E, normalmente, essas opções aqui, elas estão entre software, que é a parte de desenvolvimento de código, e a parte de infraestrutura, que nós já falamos um pouquinho, toda a parte de hardware da empresa, a parte de cloud da empresa, que está muito em uso hoje em dia, né? E DevOps. Então eu posso começar com DevOps. DevOps é uma área intermediária que fica entre infraestrutura e desenvolvimento de software. Então surgiu DevOps, uma área muito importante, que eu vou ter um vídeo específico, em breve eu vou gravar, que vai falar sobre DevOps. O que é DevOps? Não perca esse vídeo. E para isso, inscreva-se para ser avisado e receber o aviso assim que eu lançar esse vídeo, ok? E aí você vai entender mais a fundo o que é DevOps. Mas nesse momento, o que eu quero passar para vocês é software e infraestrutura. Escolha uma dessas duas opções. Ninguém normalmente, tem exceções sempre, mas normalmente não se inicia na área de DevOps. Normalmente se inicia ou em software ou em infraestrutura e aí pula para DevOps, tá? SIT, que é a próxima que eu coloquei aqui embaixo, SIT, ela também existe e também é possível você iniciar com SIT. Mas você também pode iniciar com software, se tornar um excelente programador e aí fazer alguns cursos, alguns treinamentos de segurança. SIT, Security IT, segurança dentro da informática. Cuida tanto da segurança de servidores, cloud, redes seguras, para que a empresa não tome invasões de hackers, né? Como também na parte de segurança de software, para garantir que os softwares que estão sendo feitos pelas equipes de desenvolvimento estão seguindo as métricas e padrões perfeitos para garantir a segurança dos dados, das informações, para garantir que a empresa não vai ser invadida. Então essas são as frentes técnicas que nós temos. As principais, pode ser que surja alguma outra, alguém se lembrar, inscreva nos comentários aí embaixo, comente bastante, que eu adoro responder, e a gente vai conversando e vai aprendendo também bastante, tá? Bom, essas são as principais aqui. De empresa para empresa pode ter uma diferençazinha, e normalmente nessas frentes você vai passar por uma área mais técnica, depois por uma área mais de análise,
né? E depois para uma área de coordenação. E tem que seguir essa sequência. Esse é o caminho correto, tá? Para que você depois chegue numa área de gerências. E dentro da área de gerências, dentro de uma grande empresa, é muito comum você ter gerente de desenvolvimento, gerente de sustentação de desenvolvimento de software, gerentes de infraestrutura, gerente de banco de dados. Vamos falar mais um pouquinho sobre essas gerências, né? E o profissional vem subindo e depois ele chega num nível de coordenação que ele pode sim pular para uma gerência. No nível de gerência, normalmente as empresas exigem que o profissional esteja bem gabaritado com estudo. Você provavelmente vai precisar ter uma faculdade quando chegar lá na gerência. Nos níveis técnicos e de análise, não é tão necessário. É bom, mas não é tão necessário. Se você fizer cursos técnicos, você já consegue entrar na área de TI na carreira técnica, num nível técnico. E depois, para ir subindo nessa rampa que existe aqui, para ir subindo, aí sim, aí você vai precisar cada vez mais de mais cursos e faculdade, pós-graduação e até um MBA para chegar aqui em cima nas gerências, tá bom? Bom, existe também as outras frentes. A gente tem aqui uma frente outros, que seria, por exemplo, um gerente de projetos. Esse PM que aparece ali é Project Manager. É o gerente de projetos. É o cara que não conhece muito da parte técnica, tem que conhecer um pouco. Pelo menos um pouco tem que conhecer. Porque ele vai lidar, vai fazer reuniões com essas equipes todas técnicas aqui. E não dá para sentar na mesa, ouvir as palavrinhas e não saber nada de nada. Esse cara, PM, Project Manager, ele vai precisar fazer cronogramas, apresentar para as gerências os resultados dos projetos, os andamentos, acompanhar os custos. Então, esse PM aqui é isso. E normalmente você estuda onde? Você vai estudar provavelmente o PMBOK do Instituto PMI, né, que rege as normas de boa gerência de projetos para que os projetos cumpram os prazos e atinjam os objetivos esperados. Tá? Então, para se tornar um PM e não se aprofundar muito na área técnica, essa é uma frente de estudo que você tem que pesquisar e estudar. Isso não significa que um cara que está aqui na área técnica também não deva conhecer muito bem o que fala o PMBOK, o que fala a gerência de projetos. Né? Mas eu não uso gerência de projetos no modelo tradicional na minha empresa. Eu uso metodologia ágil. Ok, então vale também um cara que vai estudar metodologia ágil, pode estar aqui, mas também pode ser um excelente técnico e se aprofundar e conhecer muito as boas práticas de metodologia ágil, ok? Muito bem, tem uma equipe aqui também de processos, que atua com processos da empresa, ITIL, COBIT, que também precisa estudar e existem cursos específicos de ITIL e de COBIT que eu recomendo também para essa galerinha aqui técnica. Vale muito a pena para você melhorar as boas práticas do teu dia a dia. Tanto o pessoal de infraestrutura quanto o pessoal de programação de software. Quanto mais você conhecer em termos de aprendizado de boas práticas e de boas técnicas, melhor. Bom, existe também o cara que não quer fazer técnica, não quer estudar programação, de jeito nenhum, mas ele quer chegar lá nas gerências de TI. Bom, aí eu deixo um recado para você. É possível, mas o caminho é mais difícil um pouquinho. Você pode estudar administração de empresa, você pode estudar uma faculdade da área financeira ou até da área matemática, pode aprofundar e isso vai te ajudar quando você chegar aqui em cima. Mas chegar aqui em cima, primeiro, lembre-se que o funil está muito reduzido aqui em cima. Lembre-se que o pessoal daqui está também subindo
e subindo para chegar lá numa gerência de TI. Então, você que está aqui, a minha recomendação é: estude um pouquinho também da área técnica, porque vai ser importante quando você chegar lá em cima, você vai precisar também. Ah, e como é que esse cara daqui começa? Ele começa como um técnico de financeiro de TI, um cara que está ali para apoiar um gerente de TI, mas num ponto de vista mais financeiro, num ponto de vista de governança de TI, né? Então você vai subindo aqui nessa carreira também é possível, tá bom? Mas lembre-se, quanto mais conhecer da área técnica, melhor para que você consiga participar das reuniões e falar a mesma língua. Bom, eu montei esses quadros agora que vão ajudar a entender melhor as carreiras dentro de TI. Então a gente tem aqui uma parte de software, e nessa parte de software a gente tem programação, a gente tem, depois da programação, análise de sistema, você pode ser um analista de sistema. As empresas agora estão chamando mais de Tech Lead, vai. Você tem o Scrum Master, você tem aqui também na área de software um analista funcional, que é um cara que não trabalha com programação, trabalha mais com um negócio, com um cliente final da área de negócio, fazendo levantamento do que é necessário e trazendo aqui para essa equipe, né? Antigamente era o que se chamava também analista de sistema. O analista de sistema fazia um pouco disso também. Hoje em dia a gente tem um analista funcional, né? E tem um líder técnico que também pode atuar nessa área e coordenando squads de trabalho. Vamos falar um pouquinho mais em outro vídeo sobre grupos de trabalho dentro de TI, squads, tribos e etc. Bom, Scrum Master, que tem a ver com metodologia Agile, mas é um profissional que também está nesse nível aqui também, crescendo, e normalmente ele saiu de programador, tá? Mas pode ter vindo também daquela coluna central, que era um cara que não era muito de programação, mas estudou metodologia ágil. Arquiteto de software é o cara que já veio como programador, trabalhou muitos anos como programador, conhece tudo, várias linguagens, né? Conhece um pouco de infra também, por isso é que eu digo que você tem que conhecer. Cada vez que o funil vai afunilando, você tem que conhecer mais das outras áreas para poder crescer dentro de TI, ok? Bom, coordenação de desenvolvimento de software, né? Então a gente tem coordenação de desenvolvimento e tem também coordenação de sustentação, que é uma coordenação do software depois que ele está em produção. Bom, para eu seguir essa linha aqui de trabalho ou de crescimento profissional, de carreira profissional, você tem cursos de programação, seria a primeira opção. Você consegue começar fazendo apenas cursos sem fazer faculdade? Sim, você entra no nível técnico. Depois, para você ir crescendo para um nível de coordenação e até para um nível gerencial, vai ser necessário a faculdade. Por isso, inicie com os cursos técnicos, escolha a sua melhor linguagem de programação. Vamos ter um vídeo sobre isso. Inscreva-se para ser avisado. Melhor linguagem de programação, escolha algumas, conheça até mais de uma linguagem de programação. Muito bom. Estude um pouquinho de infra também, já é bom também. Existem plataformas online, de estudos online, que treinam você e colocam você pronto para você começar a trabalhar na área de TI. Tá? O que mais que nós temos aqui também? Temos as faculdades. Então eu botei aqui algumas opções. Dentro das opções você tem engenharia da computação. Engenharia da computação vai estudar muito bits e bytes, programação de baixo nível, estrutura de redes. É muito legal, tá? E ela aprofunda bastante aí do ponto de vista de hardware também, né? Ciência da computação. Ciência da computação olha mais para a parte de programação, desenvolvimento de software, sistemas da informação também, muito programação, muito da área de sistemas mesmo,
deixando de lado um pouco a área de hardware, né? Desenvolvimento, análise de sistema, você vai ver aqui um pouco de gestão também, gestão de sistemas, gestão de TI, né? Todas elas acabam vendo. A grade curricular, você deve sempre que for escolher a sua faculdade, olhe na grade de cursos, né, o que ela vai ensinar. Ali você, dentro da tua grade de estudo, você tem todas as matérias que vão ser explicadas. E aí você, com o que eu estou te explicando aqui, você consegue olhar e consegue ver se está dentro do que você quer, tá bom? Mas a minha recomendação inicial é os cursos, porque os cursos são grátis em muitos casos, os cursos de online principalmente, e com baixo custo também. Alguns cursos com baixo custo em plataformas com um precinho bem acessível para que você estude e escolha o teu início qual vai ser, né? Quanto mais curso você fizer, melhor. Análise e desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de software de uma maneira geral, né? Gestão de desenvolvimento de software, gestão em tecnologia da informação. Essa daqui é uma opção que vai ensinar mais da parte de gestão, talvez não aprofunde muito, apesar de que eles sempre falam sobre quais são as linguagens, quais são as possibilidades, né? Mas eles focam muito em gestão. Então essa daqui é mais para quem está querendo muito gestão e espera conseguir um cargo, de repente, de gerente. Mas eu volto a dizer, é mais difícil você pular direto para gerente, tá? Se você quer realmente iniciar em TI, a forma mais fácil, que tem mais opções, o leque é maior, né, é na área técnica. E na área técnica é programação ou então infraestrutura, cuidando de servidores e cloud, banco de dados e etc. Bom, existe também a parte aqui de QA, Quality Assurance, que é qualidade de testes. Sempre que você desenvolve ou vai colocar um produto novo no ar, em produção, como se fala, você vai precisar de uma equipe de teste. Ah, eu não posso testar, eu mesmo desenvolvo e eu mesmo testo. Não é o recomendável, tá? O recomendável, existe uma regrinha de qualidade que diz, ó, quem faz não é quem testa. Porque você fica viciado nos testes. Então o ideal é um profissional que estude e que conheça bem testes, faça testes para ver se a tua aplicação está ok e se ela está passando em todas as opções sem estourar um erro na tela, né? Então esse é um profissional de QA. Normalmente é um tester, né? Como se fala, um testador, um cara que vai testar de todas as formas possíveis aquilo para dizer, ó, tá bom, está funcionando. Perfeito. Você tem cursos de teste e curso de ferramentas de teste que você pode procurar e pode fazer. Ah, eu quero essa área, mas eu quero estudar faculdade. Ok. Normalmente você tem as mesmas opções, por isso é que eu não repeti nesses quadros aqui, eu não repeti, mas as faculdades costumam ser aquelas ali para todos esses grupos. DevOps também. DevOps é aquele grupo intermediário, normalmente não tem um início ali básico, normalmente o cara inicia com programação ou com infraestrutura, e aí depois ele vira para a área de DevOps, onde ele vai ser um especialista ou até um arquiteto de DevOps, ok? Bom, além disso, o que mais a gente tem? Você tem também a infraestrutura. E dentro de infraestrutura você tem técnico, a área técnica com técnico, suporte de infraestrutura, cabeamento e tal, né? Wi-Fi, configurar o access point para ver se ele está distribuindo o meu Wi-Fi dentro da empresa da forma correta, né? Isso daí é uma área de servidores. Tem uma área também de helpdesk, tá? Que atua muito próximo a isso aí, indo nas máquinas do usuário para ver se estão funcionando direitinho. É o pessoal que trabalha com desktop, com Wi-Fi, access point para distribuição do Wi-Fi. Mas estaria dentro aí também, aí dentro dessa vertente aí de infraestrutura, tá? Bom, eu tenho um analista, que são profissionais mais técnicos ainda,
e cuidam de servidores. Então tem uma área bem técnica, bem inicial, e tem uma área mais de analista, que são os profissionais que estudaram a fundo aquele determinado assunto. E que assunto que pode ser? Pode ser um analista de sistemas operacionais, e aí você tem à frente de um analista de sistema de Windows, um analista de servidores de Unix ou de servidores Linux, em que você tem que conhecer muito Linux, sistema operacional Linux, sistema operacional Windows, para poder instalar e configurar servidores, ok? Serviços de servidores também. Como é que eu instalo um serviço de e-mail e boto ele funcionando? Essas equipes aí estudam muito isso e se preparam para configurar e colocar no ar as plataformas de serviços das empresas. Serviços de envio de e-mail, serviços de disparo de SMS, por exemplo, servidores de firewall de borda para proteger a empresa, com configurações de segurança também, né? Então, essa equipe aí vai atuar muito em cima disso. As faculdades costumam ser normalmente as mesmas, apesar de que tem uma ou outra faculdade com foco em infraestrutura. E você pode estudar também. Mas, se não encontrar, tem gestão de tecnologia também, tem a próprio desenvolvimento de sistemas. É bom um cara de infra também conhecer para saber, porque ele vai também trabalhar com isso. E tudo, no fundo, tudo isso está muito ligado, tá? Bom, tem profissionais de rede, eu coloquei a coluna central redes, que é aquele cara que é analista de rede, um arquiteto de rede, que vai desenhar como vai funcionar a rede. E quando a gente fala rede, é a rede de computadores da empresa. Como é que os computadores se falam? Aonde é permitido falar com o quê? Aonde eu tenho limites de segurança que essa máquina não pode ser acessada pelos meus usuários da minha rede, porque é uma área de segurança onde estão os servidores. Então, para isso, todo esse planejamento de rede, profissionais de rede. E o que eu tenho que estudar para ser um profissional de rede? Você tem que estudar redes, cursos de rede e cabeamento, cursos iniciais de rede. Cabeamento, cada vez menos, né? Cada vez mais nós estamos partindo para o Wi-Fi, tudo pela internet, tudo pelo Wi-Fi, sem cabeamento, sem passar muito cabo. Mas ainda se usa bastante cabo. Então você vai ter que estudar um pouquinho de cabeamento se você for para essa área também, tá? Ferramentas utilizadas e técnicas para monitoramento de rede, o que está acontecendo, saiu alguma coisa fora do ar, né? Ah, parou o servidor tal. Por que parou? Né? Será que interrompeu alguma comunicação no meio do caminho? Né? Então tem uma parte de ferramentas aí que também é muito importante estudar, ferramentas de monitoramento, por exemplo. Bom, é isso. Essa é uma outra frente também que você pode dedicar a fazer alguns cursos, ver se gosta e seguir essa trilha de redes aí. Banco de dados é outra frente de TI, de infraestrutura, que você pode também seguir. Banco de dados são aonde se armazenam as informações da empresa, as informações dos clientes que fizeram compra, quando fizeram, que compras fizeram, né? Lógico, se você trabalha numa empresa de compras e vendas, né? Mas os seus produtos vão estar ali catalogados, os seus clientes vão estar provavelmente em banco de dados catalogados e as aplicações de software gravam nesses bancos de dados, tá? Ah, mas e o banco de dados não está com software? Não. Precisa de profissionais especializados em banco de dados para instalar, configurar e cuidar da performance desses bancos de dados. Quando eles começam a responder de forma muito lenta, o profissional é acionado para verificar o que está havendo. Verifica a performance, vê se o problema é no banco de dados, às vezes é na aplicação, mas às vezes é no banco de dados. Então, para isso, as grandes empresas todas têm que ter especialistas de banco de dados. Né? E você pode começar num nível técnico, que é aquela primeira linha lá de cima, né? Um especialista de banco de dados, e depois se tornar um administrador, que é o famoso DBA, né? Que é o Database Administrator, que é um administrador de banco de dados. E depois pode ir subindo também naquela vertente de subida técnica, né? Até chegar um coordenador de banco de dados, que é um cara que coordena os DBAs, e depois até ir para um nível
gerencial também. Tá bom? Bom, isso é o cursos de banco de dados que você tem que fazer. Faça curso de banco de dados. Existem vários tipos de banco de dados. Ah, vamos ter também um vídeo que vai falar sobre banco de dados. Tá na minha lista aqui de to-do, curso para falar. Tipos de banco de dados, qual é o melhor banco de dados para o seu software e qual banco de dados eu escolho para a minha empresa, né? Ou vou ter múltiplos bancos de dados. Que tipos de banco de dados existem? Se inscreva, em breve você vai ter um videozinho sobre isso também para você estudar, tá bom? Bom, security. Agora vamos falar um pouquinho sobre security, cyber security, né? Segurança cibernética, segurança de TI. Bom, existem essa frente também aí e você tem algumas faculdades que focam em security, mas também pode fazer as mesmas faculdades que nós falamos anteriormente, que são faculdades de uma forma geral que vão dar uma visão ampla do negócio de TI e que é muito importante também para quem vai seguir essa carreira de Security IT. Tá? Eu recomendo fortemente que um cara de Security conheça muito de software e conheça também muito de infraestrutura, porque vai precisar sentar em reuniões, em reuniões e conversar com o pessoal de software e com o pessoal de infraestrutura. E precisa falar igual e entender o que essa turma está falando. E cobrar deles, olha, software tem que melhorar esses pontos no teu software. Infraestrutura tem que melhorar esses pontos na tua infraestrutura para garantir a segurança da empresa. Ok? Essa é a equipe de security e segurança de redes também. Então é bom estudar um pouquinho de redes também. Como eu disse, quanto mais você conhecer na área de TI, vai te tornar um profissional muito mais completo e com muitas possibilidades, inclusive a possibilidade de ascensão para chegar num nível gerencial é extremamente recomendável e extremamente necessário. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.